Olá, pessoal. Então, agora vamos iniciar o nosso módulo 2. O nome do módulo é Os Três Grandes Grupos dos Florais. Vamos falar sobre esses grupos agora. Primeiramente, vamos falar que Edward Barr correlacionou as potencialidades das plantas aos temperamentos humanos. E, em cima disso, ele desenvolveu uma base filosófica para a teoria floral dele e sugeriu o que ele considera as verdadeiras causas das doenças. Depois ele resumiu esse trabalho no que ele chamou de cura-te a ti mesmo. Ele dividiu em 3 grandes grupos: os 12 curadores, 7 auxiliares e os 19 complementares. Vamos falar primeiramente sobre os 12 curadores. Vamos entender um pouco mais sobre esses 12 curadores. Eles são essências que trabalham temperamentos inatos. Aqueles temperamentos que são aparentemente mais fortes em nós, mais ressoantes, mais protuberantes, mais visíveis, mais destacáveis, facilmente destacáveis. Essas 12 plantas, elas foram as primeiras 12, plantas pesquisadas por Barr, e ele associou essas plantas aos temperamentos, às personalidades das pessoas. Para ele, essas essências apoiam na transformação das falhas de personalidade e promove mudanças. Para o Barr, o adoecimento advém das falhas de personalidade. Uma vez em que você trata essas falhas de personalidade, você cura, você transforma, você muda. Quais seriam esses florais? As 12 primeiras plantas ou 12 primeiras flores que ele investigou, que ele intuiu, que ele extraiu essa essência: Impatiens, Mimulus, Clematis, Agrimone, Chicore, Vervém, Cerato, Scleranthus, Water Violet, Gentian, Rock Rose e Centauri. Barr entende que cada pessoa vem para essa vida com uma lição particular a ser aprendida, uma lição de alma, que oferece a oportunidade da gente transcender as nossas limitações, as limitações daquele nosso estado. E é preciso desenvolver a nossa virtude, a virtude positiva a ele associada. Não importa como a roda do destino lide conosco, chegamos à vida com um tema pré-determinante, de acordo com ele, a ser trabalhado. Seria como um tipo astrológico, de acordo com ele. A qualidade essencial da vida não define tudo. É mais que apenas um ponto de partida, a condição base de onde começamos a aprender a respeito de nós mesmos. Quando optamos por usar os florais, nós iniciamos o nosso processo de mudança. E esse processo pode ser o ponto de partida. Uma pergunta muito boa para a gente iniciar esse processo de reconhecimento próprio é: qual a minha lição de alma? Perguntar a si mesmo: o que eu devo aprender a partir da minha experiência de vida? Se questionar é uma forma muito boa de começar a acessar a sua personalidade que deve ser trabalhada, que deve ser tratada. Se você tiver qualquer dificuldade em escolher,
o seu próprio remédio, se você tiver dificuldade em se organizar, é bom que você pergunte: quais as virtudes que mais você admira em outra pessoa? Quando você olha e fala, eu admiro tais e tais virtudes na outra pessoa, é isso que você tem que trazer para você, aprender. Trabalhar aquelas virtudes em você. Uma outra pergunta é: quais as falhas que nas pessoas mais te incomodam? Geralmente, aquilo que mais te incomoda é a falha que você tem que olhar para encontrar o oposto positivo. Então, aquela falha que você detesta no outro, você tem que olhar para o positivo dela e usar o floral que traga aquela personalidade, aquela polaridade positiva. As falhas que a gente mais odeia nas outras pessoas são as mesmas que, a despeito da luta para corrigi-las, ainda estão vivas na nossa mente. Esse é o modo pelo qual nos encorajamos a eliminar essas falhas em nós mesmos. É quando a gente olha para o outro, é quando a gente se espelha no outro. O outro é o nosso reflexo. Por isso que fala que a gente está o tempo todo aprendendo com o nosso vizinho. Por quê? Porque o outro nos irrita, porque o outro nos inflama de alguma forma a olhar para nós mesmos, para sair do nosso ponto de paralisia, de estagnação. Sobre nossa verdade, né? Nossas reações quando estamos doentes. Olha que interessante. Bach, ele é muito sensível, né? E ele percebeu uma coisa extremamente interessante. E isso a gente talvez não olhe por meio do olhar da medicina tradicional. Quando estamos doentes, usualmente nos comportamos de modo próximo ao nosso temperamento verdadeiro, já que não temos a energia para representar um personagem. Então, uma forma que ele conseguia perceber a personalidade real da pessoa, a personalidade tipo ou a personalidade de situação, era quando ela estava doente. Porque quando ela estava doente, quando ela não estava doente, ela era um tipo de pessoa altiva, segura, mas quando ela estava doente, ela mostrava, já que ela não tinha nenhuma energia para representar, ela trazia à tona a sua verdadeira personalidade, ou medo, ou incerteza, ou rigidez, né? Ou desmotivação, enfim. Ela ia mostrando isso por quê? Porque ela estava doente, ela estava numa situação em que, como ela estava sem energia, ela se mostrava tal qual era, e aí que Bach conseguia, então, tratar a sua verdadeira personalidade e, com isso, alcançar aquilo que ele se propunha com o seu tratamento. Uma outra pergunta interessante que a gente pode fazer tanto para nós quanto para o nosso cliente ou para a mãe, né, do nosso cliente quando é criança ou bebê, é perguntar como a pessoa era, o nosso cliente era quando criança, como eu era quando eu era criança. Uma forma que temos de nos ajudar a identificar nosso temperamento básico é analisar e relembrar como nós éramos quando criança, porque as nossas experiências de vida, o que a gente vivenciou, o que a gente ouviu, os nossos choques e traumas, nos levam a esconder o nosso temperamento básico dos outros e até de nós mesmos. Então, é muito importante a gente olhar para trás e ver, peraí, como é que eu era? Né? Se nós pararmos para analisar, quando eu era criança, quais eram as minhas virtudes? Quais eram as minhas falhas na minha avaliação? Por exemplo, se você era uma criança tímida e com medo do escuro, ou mesmo se tinha coragem de fazer coisas que outras crianças não faziam.
tudo isso é importante saber para que você busque esse temperamento. Você, quando era criança, era tímida, não suportava as pessoas, não tinha paciência para ouvir as pessoas. Tudo isso é muito interessante para que você entenda o seu temperamento natural. Então, agora vamos falar sobre os 7 auxiliares. Quando o Dr. Bach revelou, descobriu, então, acessou, aplicou esses 12, curadores, ele percebeu que ele trabalhava, ele atendia, ele tratava, mas às vezes ele não conseguia tratar algumas pessoas. Alguma coisa acontecia que ele não alcançava. E aí ele foi intuindo que tinha algo além que ele precisava descobrir, que ele precisava entender. E foi aí que ele revelou os 7 auxiliares. Ele percebeu que, em alguns casos, mesmo o paciente utilizando aquela essência floral correspondente ao seu tipo de personalidade, eles não melhoravam, tanto quanto ele esperava, acreditava que sim. Então, ele viu que as pessoas, quando elas ficavam durante longos períodos em desequilíbrio físico ou psíquico, elas geravam em si mesmo uma estagnação de energia muito grande. Então, se você estava com uma estagnação de energia e durante um tempo muito longo, aquilo ia ficando de tal maneira que a pessoa começava a se acostumar com aquele adoecimento. Se acostumar de uma maneira absurda, E aí as doenças passavam a se tornar parte da sua natureza. Em vez de buscarem a cura, eles se adaptavam e mudavam suas vidas em função daquele adoecimento. Em vez de eles perceberem que aquilo estava incomodando, eles se adaptavam, eles se acomodavam e eles inseriam, compravam aquele ponto de vista daquele adoecimento. Esses estados são considerados estados não naturais da essência humana. Esses são 7 florais, que são relacionados a sintomas estabelecidos por desequilíbrios que nunca serão encontrados, por exemplo, em bebês ou criancinhas bem pequenininhas. Por quê? Porque esses adoecimentos, eles só são criados quando o jovem, o adulto, eles ficam muito tempo vibrando naquela ressonância adoecida. O bebê, a criança, ele não fica ali povoando a mente de muitas bobagens, Ele não se entrega muito tempo. O bebê e a criança estão ali, ele é o seu estado natural. A sua personalidade é a natural. Ele é mais irritadiço, ele é mais sonolento, ele é mais desestimulado, ele é mais bravo. Então, é a sua essência natural, diferente, Então, provavelmente, os 7 auxiliares talvez não sejam usados em bebês muito pequenos por esse motivo, por essa razão. Mesmo nesse período, Dr. Bach já falava sobre a importância da pessoa querer melhorar, ter condições de enxergar dentro de si e nas experiências vividas o que gerou o estado de adoecimento, uma vez que problemas emocionais geram problemas físicos e, assim, aprender com a lição. O Bach não queria só pegar um medicamento e tratar, pegar uma essência floral e tratar. Ele queria que, por meio daqueles florais, a pessoa entendesse a sua dinâmica, olhar para a sua vida, fazer uma análise profunda da sua realidade. Os florais, para o Bach, ele não era só um medicamento, uma coisinha que você tomava. Ele era através de toda a informação que existe, que é contida nesses florais, a pessoa, o paciente, tem que olhar, tem que se analisar, tem que se observar, porque é uma autoanálise, é uma autoajuda, é uma autoinvestigação. Por quê? Porque senão, se você não aprender com as lições da vida, você não evolui,
você não se harmoniza, se equilibra. Então, você precisa olhar para esses problemas emocionais, precisa olhar para aquilo que gerou esse adoecimento físico, esse adoecimento emocional, esse adoecimento espiritual. Por quê? Porque a alma precisa aprender uma lição. Ela veio para aprender uma lição. E uma vez que ela aprende essa lição, ela segue, ela flui. Para alguns desses pacientes, né, que esse desequilíbrio acabou se tornando muito habitual, Bach descobriu que o verdadeiro temperamento estava encoberto e não correspondia a nenhum dos 12 curadores. Muitas vezes a pessoa usava os 12 curadores, trabalhava aquela coisa mais, né, iminente, mas daqui a pouco, aquilo que estava mais guardado, mais escondido, vinha à tona. E não estava correspondente, né? Não estava ligado àqueles 12 curadores. E aí foi quando ele começou a associar aos 7 auxiliares. E quais são as flores que compõem esse segundo grupo? Gorse, Oak, Rockwater, Heifer, Olive, Vine e White Oak. Então, agora vamos falar sobre os 19 florais complementares. Esses florais complementares, Bach também descobriu, né? Ele descobriu nos últimos anos, assim, perto dele falecer já, e ele entendeu que esses florais eram para aqueles que precisavam de auxílio até maior do que aqueles que tinham dores físicas e dores emocionais. Para aqueles que podiam até nunca ter adoecido, aparentemente serem fortes, mostrarem um lado superativo, porém estavam sofrendo com dores inimagináveis, intangíveis, e várias preocupações. Essas essências, elas possibilitam as pessoas a se reerguerem e se conectarem novamente ao seu eu superior, obedecendo a sua individualidade e seguindo o seu próprio processo evolutivo. Cada processo evolutivo é com frequência perturbado por eventos que geram essa desestruturação repentina, aguda, e chegam de surpresa, causando confusão, interrompendo totalmente essa conexão com o nosso eu superior, deixando a gente, o nosso cliente, à margem da vida. Então, esses florais, eles vêm para trabalhar esse tipo de situação. Essa situação em que a nossa ligação com o nosso eu superior, ela é profundamente perturbada de uma hora para outra. Para tratar respostas emocionais a eventos traumáticos, o Dr. Bach os descreveu como agindo em um plano diferente. Para ele, essas 19 flores são mais espiritualizadas e podem nos ajudar a desenvolver o nosso eu interior, que tem o poder de superar todos os medos, todas as dificuldades, todas as preocupações e todas as doenças. Então, olha que interessante. Primeiramente, o Bach consegue desenvolver as 12 flores curadoras, que são aquelas personalidades mais inatas, né? Que estão ali, que estão mais latentes. Depois que você trabalha essas personalidades, a gente acessa aquelas mais profundas, que ficaram muito escondidas, que a gente já passou a acreditar que é a gente mesmo, né? Então, a gente trabalhou. Porém, estamos falando muito em entrar em contato com o eu superior, elevar o padrão vibratório, acessar as informações que o nosso eu superior tem, mas como fazer isso? Aí vem essas 19 flores, né, que nos apoiam, que nos ajudam a nos espiritualizar,
que tem o poder de, por meio de uma consciência maior de espiritualização, e aqui eu não falo de espiritismo, ou espiritualidade, ou umbanda, candomblé, nada disso. Eu falo de espiritualismo, espiritualidade superior. Lembra que a gente falou no módulo de quântica sobre um outro nível de cura, que é aquele nível em que nenhum terapeuta te leva para tratar? É o momento em que você, com você, é que vai ter acesso a essa cura, porque é um processo de elevação que só você, por meio da meditação, da sua interiorização, vai conseguir acessar. Então, os florais de Bach, eles conseguem te colocar nesse amadurecimento espiritual. Ele coloca você nessas vibrações espirituais mais elevadas, de uma vibração mais superior. E aí, por meio disso, uma vez em que você desenvolve essa frequência da espiritualidade, né, mais ampla, você não precisa mais ter medo, dificuldade, preocupação, medo com doença, desenvolver doença, porque você já entende a sua ligação com a unidade. E é essa consciência de unidade, um com todo, um com todas as leis do universo, que te faz, então, pulsar com ele. E aí você exprime a sua melhor versão. Quais são esses florais que ele descobriu, né? Que ele criou? Eu falo que ele revelou. Aspen, beech, cherry plum, chestnut, crabapple, elm, holly, honeysuckle, hornbeam, lark, mustard, pine, red chestnut, star of Bethlehem, sweet chestnut, walnut, white chestnut, wild rose e o willow. Estamos falando aqui de módulo 2, capítulo 2, teoria da personalidade de Bach. Muito bem. Então, a teoria da personalidade, ela surgiu de que maneira? De uma maneira muito interessante. Bach estava numa festa. A sociedade Bach era muito culto, né? Era médico, enfim, tinha boas relações. E em uma festa ele começou a observar as pessoas de uma maneira muito interessante. E aí ele teve um insight. Ele começou a ver que de todas aquelas pessoas, elas poderiam ser separadas em grupos, né? E esses grupos poderiam ser divididos por semelhança de comportamento, e também seria possível encontrar um medicamento, um remédio, que seria comum para os sofrimentos de cada grupo. Ele percebeu, mesmo a partir daqueles comportamentos, daquelas máscaras, mas ele conseguiu perceber que cada grupo sofria de uma dor e que poderia ter um medicamento que trataria a dor de cada grupo. Dessa observação, o Dr. Bach criou a sua teoria da personalidade. Ele dividiria aquele grupo em 7 grupos, né, de pessoas que sofriam do mesmo mal e reagiriam da mesma maneira diante de uma doença ou tipo básico de uma emoção. Daí em diante, depois que ele entendeu isso, ele começou a procurar um método de cura que pudesse ser usado de forma preventiva e receitado a partir do temperamento de cada paciente, e a partir daí ele começou a pesquisar as plantas. Ele percebeu, então, a partir disso, que existiam 7 grupos de personalidade e passou a procurar as flores e a distribuir essas flores em 7 grupos também.
Ou seja, 7 grupos de flores para equilibrar 7 grupos ou 7 tipos de personalidade. Cada grupo foi descoberto à medida em que Bach progredia no seu conhecimento sobre os florais. Não foi assim, de uma hora para outra. Ele levou aí, né, pelo menos 6 anos para descobrir, para revelar esses 38 florais, essas 38 essências. Ele percebeu que esses florais trabalham, né, em diferentes níveis, para diferentes tipos de dificuldades. Ele mesmo passou pelas emoções que o floral ajuda a curar. Ao descobrir cada um deles, Dr. Bach teve um entendimento mais espiritualizado da vida. Ele percebeu que as provas da vida eram, na verdade, uma jornada de experiências, pelas quais cada um tem que passar para descobrir o seu real propósito na vida. Então, esses grupos de personalidade seriam quais? Primeiro, medo. Segundo, incerteza. Terceiro grupo, falta de interesse no presente. Quarto grupo, o grupo solidão, ou personalidade tipo solidão. O quinto grupo, sensibilidade excessiva a influências externas. O sexto grupo, desalento e desespero. O sétimo grupo, preocupação excessiva com o bem-estar do outro. Então, esses eram os grupos das personalidades que Bach entendeu, que Bach percebeu. E era muito parecido com os nosódios, porque os nosódios, como eu falei a princípio, também eram distribuídos, eram classificados a partir de traços da personalidade. E é esse que criou, que surgiu essa teoria da personalidade com a teoria dos florais de Bach. Capítulo 3, os florais e os campos vibracionais. Terapia floral, que é uma terapêutica reconhecida pela OMS, é um desdobramento da medicina vibracional que não só reconhece o corpo físico, mas também os corpos vibracionais ou sutis vinculados a ele. Não tem como usar um floral sem entender que ele não vai tratar o físico, a doença materializada. Ele vai tratar a vibração do corpo, para que, com essa vibração harmonizada, o próprio corpo se encarregue de debelar o sintoma fisiológico, físico, mental e emocional. A alteração vibracional gera a desordem energética que ocasiona a somatização no físico. O nosso corpo ele é composto por uma sobreposição de corpos vibracionais. Nós já vimos isso em quântica, né? Nós temos pelo menos 7 corpos vibracionais. E o bom funcionamento do corpo-mente passa necessariamente pela intercomunicação desses corpos. Eles precisam estar se comunicando da maneira melhor e mais elevada a partir de uma saúde vibracional para que o físico também funcione positivamente. E é isso, é a junção de todos esses corpos, é o bom funcionamento entre eles que forma a nossa individualidade. Qualquer desequilíbrio criado nesses corpos vibracionais promove o adoecimento. A cura se dá, então, pela harmonização da vibração desses corpos sutis. O fenômeno que rege essa interação dos corpos vibracionais se chama a ressonância, que é a transferência de energia de um sistema oscilante para outro, quando a frequência do primeiro é igual ao do segundo. Ou seja, à medida em que um corpo ele está numa frequência, ele vai equilibrando o outro, que vai equilibrando o outro, que vai equilibrando o outro.
Então, quando o campo vibracional está desequilibrado, aquele desequilíbrio vai passar para o outro por ressonância, que vai passar para o outro por ressonância, que vai passar para o outro por ressonância, até chegar no corpo físico, gerando uma grande desordem, uma grande bagunça no nosso campo. E, lógico, o adoecimento. As flores, elas são consideradas a parte mais evoluída das plantas, e é nelas que existem as essências vibracionais, as ressonâncias dos sentimentos sentidos pelos seres humanos. Interessantes, né? Muito interessante isso. As plantas, elas sentem, elas não vou dizer que as plantas sentem, mas elas possuem nela as vibrações dos sentimentos sentidos pelos seres humanos. Cada uma flor carrega com ela aquela vibração de cada sentimento que nós sentimos. Por esse motivo, nós conseguimos extrair dela a frequência equilibrada, a virtude, para que a gente volte a nos equilibrar. Ele inventou um sistema de tratamento que amplia a consciência e evita a somatização, obviamente. Se você aumenta a sua vibração, se você expande a forma como você se vê no mundo, vê o mundo, se vê em relação à unidade, vê as outras células da unidade, obviamente você não adoece. Por quê? Porque você já não está mais olhando o outro e tudo a partir de uma lente do egoísmo, da raiva, do egocentrismo, da fúria, do narcisismo, enfim, do medo, da incerteza. Logo, você vibra, pulsa de maneira mais saudável. Ele também percebeu que, em função das repressões, dos traumas e das depressões, todos os seres humanos criam processos dolorosos que acabam desencadeando adoecimentos de todas as maneiras. E é bem isso mesmo. E essas repressões, traumas, depressões, esses choques e traumas, eles acontecem de várias maneiras na nossa vida. Eles acontecem desde a vida intrauterina, é uma forma da gente identificar. A gente herda a partir do nosso sistema familiar, a gente traz de outras vivências vibratórias, a gente assimila, a gente absorve, a gente interage com o campo morfogenético da sociedade, enfim, a gente vai vibrando, a gente vai adquirindo essas consciências, essas vibrações a partir de várias fontes. E assim a gente encerra o nosso módulo 2, né, que são os florais e sua terapêutica. Então, aqui nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre a filosofia do Bach, como que funciona essa coisa da vibração, como foi que ele compreendeu, de onde que veio toda essa teoria. Acredito que deve estar ficando mais fácil, vai ficar mais tranquilo quando a gente começar a mexer com as essências propriamente ditas. Então, até o nosso próximo módulo.